Boa tarde, povo do segundo ano do ensino médio. Professora Lorena vos fala. E a gente vai para a quarta aula do módulo 1 de História do Brasil Colônia. Então, na terceira aula, na nossa última aula, a gente deu uma aprofundada nessa análise intersubjetiva da colonização, entendendo um pouco os processos de colonialidade, de construção de conceitos intersubjetivos que permeavam essas relações sociais que iam acontecendo nesse Brasil tão distante da nossa compreensão. Então, a gente entendendo a globalização como um sistema geográfico, um processo geográfico de globalização, a gente dá uma aproximada um foco economicamente falando. A gente vê os povos europeus explorando matéria-prima, extrativismo, escravizando os povos nativos, impondo a cultura deles, como tem uma compreensão econômica. Como se fundamentava a exploração da terra e das riquezas da terra. E dentro disso é quando o aluno tem que se aprofundar nessa análise conceitual da colonização. Existiam essas redes de experiências intersubjetivas, mentais, sentimentais, emocionais, muita emoção, filosoficamente falando. Eram pessoas, não eram personagens mortos nos livros de história. Eram pessoas que foram violentadas, que foram roubadas, E que, se você quer estar vivo, ainda habitando naquela terra, você teria que se submeter a quem está mandando, quem está sobre a mandioca seca naquele momento. Em termos de confronto, inicialmente falando, o índio que falava tupi, que estava no litoral do Brasil, ele tinha muito poder. Isso é um questionamento historiográfico, assim. Em que momento se perdeu essa sustentação da resistência indígena no Brasil colônia, Porque o arco e flecha tupi era a metralhadora da época. Enquanto o português estava no soca-soca ou distantemente atirando bala de canhão, o índio dava 1000 flechadas, 200.000 flechadas e acabava, entendeu? Com tudo. Por que eles não garantiram a posse do território e se impuseram dessa forma? Aí é quando você mergulha na originalidade de cada história dessas localidades, dos contatos que iam acontecendo. Cada povo tem uma história diferenciada. Cada grupo social vivencia isso diferencialmente. No México mesmo, os astecas resistiram se matando ou não falando a língua. Tu deves hablar espanhol. Não vou fechar. Ah, você não vai não? Então você vai morrer. Então, assim, era uma forma de resistir. Então me mate, cara. Mas tua língua eu não vou falar. Eu não vou deixar você invadir minha terra, me obrigar a falar a tua língua para você me escravizar e me controlar. Isso como instrumento de resistência, Não falar a língua do colonizador. Mas em muitos momentos os índios, todos os momentos quase, o processo de colonização não parou, ele está aí rolando. Violência, o genocídio, a usurpação territorial das terras imemoriais dos índios continuam sendo esbulhadas, não respeitadas. Então, Portugal, ele tinha duas opções: ou ele perdia o Brasil para a França, ou ele colonizava de fato. Quando em 1532, 34 rola as capitanias hereditárias. Então, divide, cria um senhorio da terra, dá as terras aos donatários, deixa tudo no papel, nas cartas forais, e cada um se responsabiliza por esse processo de colonização. Cada um vai ser um vetor do colonialismo. Cada um vai expressar do seu modo as colonialidades. Como vai controlar o índio de cada região? Cada povo indígena vai reagir de uma forma diferente. Então, existe uma multiplicidade também quando a gente vai estudar os processos de resistência indígena no Brasil. Você não pode desconsiderar esses
especificidades dessas culturas, né? Então, aqui em Pernambuco mesmo, o primeiro donatário foi o Duarte Coelho. Duarte Coelho, ele tinha lutado nas cruzadas, então não era moleza não. Ele tinha uma meta a cumprir. Ele queria aquilo. Então ele vai impor um sistema genocida de limpeza territorial, e a gente entende isso. Ele conquistou, ele limpou o território, conseguiu de Olinda, Cabo de Santo Agostinho, mas aonde está a resistência indígena nesse momento? Por que a gente não vê na população do Recife o fenótipo indígena? Porque foi massacrante. Porque foi, de fato, violento. E Duarte Coelho, tanto a capitania do Itamaracá como a da Bahia e de Pernambuco, conseguiram dar certo nessa implementação do plantation, né, o sistema colonial mercantilista agrário, né, de botar a mão de obra escrava. Inicialmente era o indígena, né? Em 1689 acaba a escravidão indígena. Então, isso era um grande erro da historiografia. Dizer, no início a questão indígena era a escravidão, depois passou a ser territorial. Não, nunca deixou de ser territorial. A terra é a base da cultura indígena. Mesmo havendo realidades, identidades que surgem em contextos urbanos, por exemplo, né, quilombos urbanos, ou populações indígenas, como os Pancararu tem uma comunidade em São Paulo, né, que eles chamam de favela, que é um território chucuru, Pancararu, sem ser deles a terra, é os barracos alugados, mas eles habitam de forma coletiva, eles vivenciam aquele espaço urbano de forma coletiva. Então a terra era muito necessária. Então, a esse primeiro momento, isso está provado, né? Houve uma resistência, né? As primeiras guerras foram em função do pau-brasil e pelo controle dos mananciais de água doce, né? Rio Doce, Jaboatão. E os colonizadores foram cada vez mais embrutecendo esse processo de imposição. O conceito de guerra justa vem, então, na história do Brasil colônia, como a arma jurídica de Portugal. Se o índio resistisse, estava morto, extermina, né? Então deu certo até o momento. Quando na verdade surge uma grande epidemia de varíola e dá uma baixa nessa mão de obra indígena. O preço do escravo ainda era muito alto na África, né? No comércio português, africano, né? E ele começa a ter que recorrer a esse elemento, né, africano dentro da jogada dele de colonização. Então, o indígena, nesse momento, ele vai ter que se reelaborar. Ou ele foge, como os povos que falavam tupi fizeram esse êxodo, não? Migraram para o agreste, do nordeste, para o sertão, fugiram no litoral, fugiram para baixo, fugiram. Os povos indígenas começam a se mobilizar, né? Socialmente, geograficamente, politicamente. Então, nesse momento, o governo geral já estava implementado, né, em 1548. Portugal centraliza o poder, que as capitanias hereditárias não deu certo, cada um fazia o seu e não prestava conta. E os índios estavam ali ainda, complicando, se relacionando com os franceses. Então chegou a hora de Portugal centralizar, administrar. A Espanha fez isso desde o início no México, né, e nos Andes da América do Sul. Portugal não estava nem aí. Nesse momento não, vai botar os administradores, os seus representantes do reino português na administração dessas capitanias. O provedor-mor, capitão-mor. E os indígenas que estavam ao redor dessa sociedade envolvente começam a definir como seria então o povoamento da colonização. O que estava em jogo nesse momento para a sobrevivência da cultura indígena. Então a gente vai ver isso na próxima aula, ok? Que eu vou mandar para vocês.